E aí, pessoal, tudo bem? Enfermeiro Bruno falando com vocês. Hoje, para a nossa segunda aula, vamos falar sobre eletrofisiologia. Para começar aqui, vou tentar demonstrar o quadro para vocês entenderem tudo que eu desenhei aqui para vocês. Primeira parte do desenho que eu vou falar com vocês é só para a gente lembrar da anatomia cardíaca e entender sístole e diástole. Aqui, o sistema elétrico cardíaco, o sistema elétrico aqui total, nó sinusal, feixe de His, nó atrioventricular, feixes internodais, fibras de Purkinje, ramo direito, ramo esquerdo. Aqui embaixo eu fiz um potencial de ação para vocês entenderem o que é despolarização e repolarização. E por fim aqui fiz um eletrocardiograma com PQRST e aqui embaixo as despolarizações e repolarização, ok? Então vamos tentar ser o mais breve possível. Pensando na anatomia cardíaca, falei para vocês na aula anterior, átrios e ventrículos. Então, o coração ele trabalha a parte superior, que são os átrios, e a parte inferior, que são os ventrículos. Quando eles estão se movimentando, fazendo tá-tum, 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 tum, tá-tum, 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 tá, que significa que ele está fazendo sístole e diástole. Sístole e diástole. Quando o coração está recebendo sangue, ele está em diástole. Quando ele manda o sangue, ele está em sístole. Quando ele enche a parte ventricular, ele está em diástole. Quando ele manda o sangue para o coração e para o corpo todo e para o pulmão, ele está em sístole. E quando ele está em sístole, a parte superior está em diástole. Então, é um ciclo vicioso que a gente não percebe, que a gente não precisa pensar. Lembra que eu falei para vocês no anterior, né? Então, é tum-tá, 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 sem parar, ok? Átrios e ventrículos trabalhando e mandando sangue e recebendo sangue. Lembra lá da nossa aula anterior. Pensando nisso, nós temos que entender então que quando os átrios vão se fechar para fazer a sístole atrial, ele precisa de um estímulo elétrico. E aí nós estamos falando do nó sinusal. O nó sinusal fica lá no átrio direito e ele é responsável por mandar esse choque. Quando ele manda o disparo do choque, ele manda para o átrio direito e o átrio esquerdo ao mesmo tempo. E ele usa isso, os feixes internodais. Quando os feixes internodais fazem a diástole do atrial, nós temos aqui o nó atrioventricular, que é responsável por segurar 1 milésimo aí de segundo esse estímulo. Para quê? Para que todo o sangue dos átrios desçam para os ventrículos. E na hora que os ventrículos estão abertos, lembra da nossa anatomia, que a gente falou dos folhetos, dos tricúspides, dos folhetos das bicúspides, das córneas tendíneas e dos músculos papilares, eles estão fazendo o quê? Estão relaxados, estão abertos, recebendo todo o sangue que está mandando aqui do átrio. Primeiro estímulo elétrico cardíaco. Quando esse milésimo de segundo do nó atrioventricular é realizado, ele faz o quê? Opa, já encheu o ventrículo. Fecha-se as portas lá dos átrios, fecham as portas dos tricúspides e bicúspides, das válvulas atrioventriculares, direita e esquerda, e aí ele faz o quê? Agora eu preciso fazer a minha sístole da parte inferior. Quando ele vai fazer essa sístole da parte inferior, nós estamos falando do quê? Do feixe de His. O nó atrioventricular dispara todo aquele sistema elétrico que ele segurou e ele dispara com toda a força possível pelos feixes de His. O feixe de His, ele é responsável pelo ramo esquerdo e o ramo direito, para poder fazer toda a contração dos átrios. Então ele estava aqui, ele contraiu, aqui em cima relaxou. Átrios agora estão relaxados e os ventrículos estão comprimindo, mandando o sangue do ventrículo direito para os pulmões e o sangue do ventrículo esquerdo para o corpo todo, ok? Depois que ele terminou de fazer todo esse estímulo, ele tem que dar mais uma forçadinha. Ele fala, vamos dar mais uma forçadinha? Que é o quê? As fibras de Purkinje, que é a última etapa do sistema elétrico cardíaco. Então vamos revisar. Átrio e ventrículos, fazendo sístole e diástole. Nó sinusal dispara o choque para os dois átrios e ventrículos. Nó atrioventricular segura esse choque um pouquinho e depois ele dispara com toda a força para o feixe de His e fibras de Purkinje por final. Lembrando que temos o ramo direito e o ramo esquerdo. Esses nomes para vocês tem que ficar mais habitual. Nas próximas aulas eu vou continuar falando esses termos, para que vocês comecem a identificar o porquê que vai acontecer as arritmias cardíacas, ok? Então vamos lá. Potencial de ação. Para a gente entender o potencial de ação. Toda célula do nosso corpo tem um potencial de ação. E a célula cardíaca tem o seu.
Imagina que ela está em repouso aqui em menos 70 e ela tem que fazer a contração, a nossa sístole. Então ela vai fazer o quê? A despolarização. Quando ele faz a despolarização, abre-se os canais de sódio. Quando ele chega lá no seu pico, lá em 70 mais ou menos, ele vai fazer o quê? Chegou no meu pico, enchi toda a minha célula de sódio. Nós precisamos fazer o que agora? Baixar, fazer a despolarização. A célula cardíaca, em especial, tem um platô. O que é esse platô? É quando ele tem a entrada do quê? De cálcio. O nosso coração precisa de cálcio para poder fazer com que todos os feixes internodais, todos os músculos, trabalhem ao mesmo tempo. E aí, ele faz o quê? Um platô, ele faz uma ondinha aqui. E é por isso que quando a gente tem algumas arritmias cardíacas, nós usamos o quê? Bloqueadores do canal de cálcio. Então lembra disso, tá agindo nesse momento aqui. E aí, depois que termina de fazer aqui a entrada de cálcio, ele fecha aqui 5 canais de sódio e começa a fazer a repolarização. E aí a saída de potássio. Então, olha que importante a gente lembrar da bomba só de potássio nesse momento. O professor lá na faculdade deve estar se contorcendo lá, lembrando do ciclo de Krebs, só de bomba, só de potássio. Então, é sobre isso que a gente está falando aqui. E aí, pessoal, Bruno, mas por que eu tenho que saber tudo isso? Para a gente entender o sistema elétrico cardíaco e os potenciais de ações, para a gente saber que a onda P é a despolarização atrial, que o complexo QRS é a despolarização ventricular e a onda T é a repolarização ventricular. E a gente vê isso aqui. A onda P, o complexo QRS e a onda T. Então, quando a gente vê agora um eletrocardiograma, se você estiver no seu trabalho ou tiver oportunidade de abrir livros, abre aí e veja o eletrocardiograma. Então, quando você vê ele, você vai entender. Todo esse processo aqui é para a gente identificar todas essas ondas aqui. E todas essas ondas nós vamos aprender nas próximas aulas, que tem um motivo de ela estar aparecendo. E aí a gente vai revisar com mais tranquilidade. Não vou forçar muito agora, para não ficar muita coisa ao mesmo tempo. Combinado? Então, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula aqui de eletrofisiologia e vamos ter a parte 2 ainda dessa aula de eletrofisiologia, ok? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Obrigado!